Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui de volta. Depois de uns dias lá em Paris, nós fomos à França visitar um cunhado. Eu tenho um cunhado maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Fora a 1 hora de viagem de Paris, nos arredores, numa área rural. Aqui na Europa é muito comum, você sai das cidades, você já entra numa área rural com plantações incríveis, fazendas incríveis. Não tem área devastada e não tem morro careca. Você viaja horas vendo morros carecas, como tem no estado do Rio, sem falar no Brasil inteiro. Então tem muita balela nessa história de que os europeus destruíram suas florestas, bem do tempo dos romanos. Né? Cortaram muitas árvores para construir suas frotas navais, eram importantíssimos naquela época. Né? Mas isso é uma outra história. Aqui na Holanda não tem terreno baldio, nem na França, não existe isso. Terra que foi comprada e está lá guardada na mão de grileiro, não tem isso não. Tá? Assim como também, quanto ao Egito, né? Teve um seguidor do canal, ou ex-seguidor, né? Falando, vocês roubaram, a Europa roubou tudo do Egito, e falam isso, falam aquilo, aquela conversinha identitária de sempre. Arrumar picuinha. Tem que estudar história, o contexto em que Napoleão chegou ao Egito guerreando lá, contra o Império Turco. Já não existia Egito há séculos. O Egito acabou no tempo de Cleópatra. Foi a última rainha, a última faraó, antes de Cristo. Depois disso o Egito vira colônia romana, depois vira colônia islâmica. Vem o Império Turco, os turcos surgem vindo do Cáucaso. Os soldados mamelucos que guerreavam junto com esses turcos de origem islâmica. Alguns deles, o Napoleão ficou tão impressionado com eles que colocou-os como parte do seu exército. Aquilo estava abandonado, enterrado, da esfinge só se via a cabeça de fora. O Egito nunca ligou para as suas ruínas arqueológicas, nunca! Ele abandonou, aquilo tudo estava largado, é lixo. Eles só conseguiram enxergar o valor depois da Primeira Guerra Mundial. Quando acaba o domínio turco na região, não existia o país Egito, não existia Jordânia, não existia Iraque, não existia Israel. Não existia nada disso. Aquilo tudo era uma área enorme de deserto dominada pelos ingleses, franceses, alemães. O Império Turco tomou conta daquela coisa toda, aquela área gigantesca que hoje é o Oriente Médio. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os turcos eram aliados dos alemães. Eles são unha e carne. Eles perdem. E aí a Inglaterra entra. Eu sempre vou colocar uma placa aqui atrás. Ou você domina ou será dominado. Ou você conquista ou será conquistado. Ou você faça alianças. É uma conversa já boba de quem não leu um livro de história. Eu tenho que voltar ao contexto de quanto aquilo ali aconteceu. E se estivesse lá, teria sido destruído e vendido. Eles vendem tudo. Quem já foi ao Cairo já viu que aquilo lá é uma lixeira gigantesca. Os caras não estão nem aí. Roubam tudo que podem durante a noite, no deserto. Depois vendem no mercado negro. Agora sim, tem um Ministério das Antiguidades que procura, tenta, né, de todos os jeitos, preservar o que tem, porque eles descobriram que aquilo vale muito dinheiro. E na Turquia, mesma coisa, já estive lá e vi de perto a gigantesca quantidade de ruínas arqueológicas que tem enterrada ainda na Turquia. E o que está na superfície, eles ganharam prêmios incríveis de proteção de museus organizados em Bodrum, em Kaş, em Éfeso, em Kushadash, em Truva, Troia. Esmirna, em vários lugares, Göbekli Tepe, vai até um ponto mais que não contraria a datação oficial. Os cavalos controlam aquilo tudo ali, mas não deixam ir muito além. Agora eles descobriram, mas naquela época não tinha. Né? Olha o Brasil aí, não queimou um museu? Pois é. Né? Eu sei quem é que estava na administração daquele museu. Vocês também, é só procurar. Vê lá. Pois é, então não fala besteira. Leia, estude. Ok? Bronca. Essa foi a hora da bronca. Pois é. Vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Pois bem, o Louvre. O Louvre não dá para descrever. Não dá para visitar em um mês. Alguém falou, se tirarem os artefatos egípcios e sumérios de lá, acaba o Louvre. Não, meu Deus do céu. Aquilo é um X%, uma titiquinha do Louvre. O Louvre é um complexo. Não dá para você visitar em pouco. Eu sempre, quando vou lá, eu me limito. Eu fui ver a parte da egípcia e da Suméria, da Síria, Babilônia, etc. Eu não paro nem no setor de manuscritos, de papiros, porque você leva uma vida ali estudando.
Então é muito grande e muito bem controlado, muito bem policiado. Olha lá, a Notre Dame nós passamos em nada, até tirei uma foto, já está com a recuperação, a restauração sendo feita, está em andamento. É uma pena o que houve, mas também foi feito por uma turma que não tem menor interesse na história. Quanto mais eu apagar a história, eles querem destruir tudo para começar uma nova história, a história deles. Eu nem vou entrar em detalhes políticos, porque quem é inteligente, quem acompanha o nosso canal, sabe de que eu estou falando. Aliás, o nosso canal é uma turma, em 24.500 pessoas inscritas, nós temos um grupo fiel, gira em torno de 4.000, 4.500, que assistem regularmente aos nossos filmes, às nossas lives. Essa é a turma que faz parte da nossa família. Então tentem divulgar mais, porque a gente fica mais incentivado. Eu tentei fazer vídeo no meio da semana, não deu certo. A audiência caiu, mas caiu muito. Eu fiquei impressionado como caiu, as pessoas não assistem. Já quando eu lanço no final de semana. Esse último eu lancei na segunda ou terça-feira, também não arranca. Por mais que a gente se esforce, não vai. As pessoas não assistem, não sei porquê, não consigo entender esse tipo de comportamento. Pode assistir a hora que quiser, não precisa ser na hora, no dia que eu lanço. E aqueles que reclamam que não recebem o aviso, vão lá no canal, clica na minha imagem lá no canal, vai no canal Enigma buscando a resposta. Tá lá, os vídeos estão lá. O YouTube faz isso, não sei porquê. Nós estamos na casa deles, eles fazem o que eles querem. Isso é uma concessão que eu tenho. E eles desinscrevem mesmo, não mandam notícias e não ajudam. É um problema. E isso acontece com vários canais. Agora, se eu estivesse falando besterol aqui, como tem uma menina que fala na Inglaterra, que cospe no prato que come, mora lá, vive lá, estuda lá, está fazendo mestrado, mas vive metendo cacete. Nossa, tem milhares de seguidores, diz que a Terra é redonda, e é plana, e tem uma cúpula, e usa a Bíblia para provar isso, sem explicar de onde ela tirou essa Bíblia, que nunca foi original, aliás, não tem nem original. É uma Bíblia entre mais ou menos 10 versões. Ela escolheu uma, xingando a rainha lá. Qual é a diferença de uma rainha da Inglaterra para um presidente? Nenhuma. A rainha tem uma corte, qualquer lugar que tem um presidente tem os seus deputados federais, senadores, deputado federal, estadual, tudo é uma corte. Os caras se perpetuam no poder, olha o BD aí, olha no Brasil, a família Sarney, se perpetua no poder. São os condes, viscondes, duquesas, marquesas, estão todos lá, só mudaram o nome e não tem aquela pompa e circunstância toda. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Quantos aí ganham uma fortuna para depois cagar regra na sua vida? E olha, vem eleição aí agora, hein, no Brasil. Abra um olho. Se botar em jogador de futebol, cantora de axé, pessoa bonitinha, engraçadinha, não reclame depois quando eles cagarem uma regra absurda na sua vida. Vote com inteligência. Eu não voto mais. Estou livre pela idade porque eu não pude transferir meu domicílio do Canadá para cá. É um certo alívio. Eu não teria em quem votar. Bom, vamos lá continuar no Egito. Lá é maravilhoso. Bem, vamos começar. Egito. Alguns dos mais famosos mistérios e monumentos da história antiga são encontrados no Egito. Todos nós já sabemos. É uma atração fantástica, mas a maioria daquelas atrações são despercebidas pelos turistas e visitantes que não percebem o espetáculo maior que está escondido no mistério, o que está escondido entre aquelas ruínas arqueológicas que podem nos falar muita coisa. É um caminho que atormentou os acadêmicos e os historiadores por décadas. A questão da datação, né? E de como eles construíram aquilo. Ao longo dessa estrada podem ser encontradas histórias emocionantes, descobertas casuais e evidências de inundações gigantes e uma invasão alienígena. É nessa área que a gente caminha. É o que eu acredito. Todos esses caminhos são compreensivelmente, né, colocados como um assunto tabu entre a academia e os arqueólogos tradicionais, né? Mas tem muita gente que trouxe isso para fora, né? Os acadêmicos, os arqueólogos tradicionais, os historiadores, eles fecham os olhos para essa evidência que está ali na cara de todo mundo. Um jogo infantil de pique-bu, pique-esconde, né? Então, essas revelações podem ser atacadas pela corrente da mídia, como sempre, da mainstream, ou da mainstream da egiptologia, que não admitem nenhuma modificação. Eu já vi isso de perto, é ridículo. Não? Mas a quantidade de informações novas que podem ser investigadas hoje
né, nós vamos perceber que historiadores modernos, e alguns deles também acadêmicos, já descobriram isso, eles citam uma idade de ouro no Egito como auge incomparável da cultura, de uma cultura, incomparável na iluminação arquitetônica, no estilo arquitetônico, na filosofia e até no lado espiritual. Basta ver que a arquitetura egípcia não tem nada a ver com a Suméria, nem parece. Nem com a hindu, que é maravilhosa também, mas é uma outra história. Culturas de toda parte do mundo compartilham mitos que falam de níveis evoluídos de consciência elevada, ciência superior, arte sublime e de arquitetura que remonta a dezenas de milhares de anos atrás. Nas aulas da história mundial, no início da nossa escola, nós recebemos a impressão subliminar que havia uma civilização avançada no Antigo Egito. As habilidades agrícolas superiores dos antigos egípcios e seu conhecimento de cosmologia, sua compreensão geral das fórmulas da natureza indicam que eles não só foram avançados, mas eram muito mais avançados do que nós há milhares de anos atrás. Isso significa que a nossa humanidade declinou de um ponto alto, né? Na passagem das eras ela veio declinando. Quando Cleópatra já governava o Egito já estava em total decadência. Ela já dizia que ela era uma das únicas que conseguia ler a língua antiga, mesclando mitos e sobrevivência que nós descobrimos sobre os antigos na história. Nós nos deparamos com evidências inegáveis que, não uma, mas várias vezes, essas idades de maior desenvolvimento vieram e se foram. Eram cíclicas. Foram várias idades do ouro, mas elas deixaram sua marca na misteriosa terra do Egito e em outros lugares do planeta. Mas esse poderoso império produziu várias idades de ouro, a última das quais é marcada pela ascensão do novo reino e o governo do faraó Akhenaton, cuja história foi propositadamente mantida em segredo e na escuridão por séculos. Pois é, inclusive a estátua de Akhenaton gigantesca que eu tirei da última vez que eu estive no Louvre já não estava lá. Todo o material, eu não sei, não consegui informação a respeito, se foi retirado, ou eles retiram para emprestar para outros museus, é uma cabeça gigantesca dele, uma das poucas que sobraram, e material sobre a Nefertiti. As cartas de Amarna também estão lá, mas eu não tive tempo de olhar. O pouco que se sabe sobre o seu reinado está contido nessas cartas, mas é interessante, eu já não estava lá, eu não consegui informação. Eles fazem muito isso. Então nós vamos vendo que o que realmente aconteceu, a pergunta, no Egito durante o período de Amarna, para onde ele transferiu a capital do Egito. Esta época na história egípcia deu origem a um tremendo progresso nas artes e na agricultura, além da astronomia, e outras ciências que englobavam a compreensão até da física quântica. Mas da noite para o dia tudo foi destruído. Nosso mundo moderno subiu das cinzas do rescaldo dessa sociedade tão linda, afastando-se de uma sociedade criativa pacífica que cultuava o princípio da mãe. O governo patriarcal da guerra, que está no seu máximo nos dias de hoje, não existia naquela época. E a quantidade de desinformação relacionada ao faraó Akhenaton e ao período de Amarna durante o início do Novo Reino é esmagadora. Foi de 1570 a 1070 a.C. Então, desvendando as camadas de mistérios associados a esse período da história, a única maneira de aprender a verdade ou o que aconteceu durante esse período da guerra de Akhenaton, ou do reinado, foi tão profundo que obrigou ele e a sua família a serem apagados da história. E quando ele acidentalmente ressurgiu, quando a história vem à tona no início do século XIX, que novamente se lançou uma campanha de desinformação contra ele e seu legado. É real. É muito interessante aquela cabeçona dele e das filhas, não é? Pois é, o que nós vamos tentar evidenciar nesse vídeo e em outros, evidências que anteriormente eram mantidas escondidas de que o Império de Akhenaton representava um grau tão alto de conhecimento, enraizado no mais remoto e antigo dos tempos, que ainda no século XXI, essa informação é considerada muito ameaçadora para se tornar pública. E por quê? Por que isso? Por que isso minou os que estavam no poder e indicou claramente o envolvimento alienígena nesse alto grau de compreensão? Os resquícios dessa geração alienígena humana e híbridos são de proporção tão imensas que até hoje a ciência, a religião e os governos do nosso mundo contemporâneo são todos influenciados por ela.
A conexão alienígena não era uma passagem casual, não uma escala de passagem, mas um período prolongado de governo destinado a tirar a humanidade da sua natureza inerentemente básica, bárbara. E bárbara. Não é? Estamos aí no barbarismo. Alguém está acompanhando, está vendo? Nós estamos a um passo, a poucos segundos da hecatombe final. Todo mundo vai virar elétron voando pelo espaço. Porque os governos estão controlados por umas 200 pessoas. Psicopatas. Servindo a propósitos que nós não podemos sequer imaginar. Estudem sobre psicopatas. Tem uma doutora brasileira especialista nisso. E aí vocês vão entender. Eles colocam os psicopatas no poder. São os grandes CEOs das empresas, das megas indústrias, das políticas, porque você não entender a cabeça de um psicopata, você não vai entender o que está acontecendo no planeta. Então a abordagem dos alienígenas foi transmitida em um tempo tão distante que foi relegada à mitologia, né, a mitologia da criação, mas então algo deu errado, terrivelmente errado. A sofisticada civilização do Antigo Egito, ela surgiu aparentemente da noite para o dia, completa, com níveis avançados de arte, agricultura, astronomia, física. E então, com a morte do faraó Akhenaton, muito deste conhecimento superior foi perdido ou reprimido. O que é preciso entender é que nessa época ele institui o culto ao deus único, Atom, né? Que não era Ra, era um outro sol. Ele desemprega milhares de sacerdotes, toda aquela montoeira de deuses que eram cultuados. E tinha que pagar, você tinha que pagar para ter o livro da morte, colocar na mão, fazer enterros incríveis, fazer sepulturas sofisticadíssimas. Eram templos riquíssimos. Os sacerdotes eram uma casta dominante. E eles da noite para o dia perdem essa boquinha. Aconteceu aí, em todos os lugares acontece. Quando o cara perde a boquinha, aquela classe dominante perde a boquinha, ela vai lutar igual um cão com raiva, né? Um cão raivoso, uma fera coada, um demônio sendo exorcizado, vai gritar, espernear até o fim. Quero de volta o meu poder. Poder! Dizem que é melhor que o orgasmo. Eu não tenho a menor vontade de saber o que é isso. Poder. Poder. Eles são os infelizes. Almas não são almas. São arcontes completamente vazios. Então é isso. A evidência dessa antiga idade de ouro mostra visitantes alienígenas por trás dessa ascensão. Essa é a minha crença particular. Né? E por trás daquele declínio ainda existe... eles são responsáveis pela ascensão e pelo declínio também, porque são da raças diferentes brigando, como vemos entre os Anunnakis. E nas lendas chinesas, nas lendas japonesas, hindus, famílias brigando, nas havaianas, né? E alguma dessas evidências estão à vista de todos, e pode ser encontrado examinando o reinado deliberadamente escurecido de Akhenaton e Nefertiti, a Bela. A última dinastia a compreender a sofisticação dos Stargates, da geometria sagrada, da energia livre e tecnologias antigravitacionais. E esse conhecimento foi transmitido para todos nós por uma raça alienígena interestelar ou interdimensional avançada, isso num passado remoto. Todos os nossos vídeos aqui nós falamos sobre esse assunto, isso é a linha do nosso canal. Eu não estou aqui para ficar batendo tecla em religião, como eu já falei, eu não tenho. Mas acredito em Deus, não o Deus de construção humana, não o Deus bíblico, o Deus universal, um Deus que está em todo canto que eu posso ver. Como palavras da Magdalena, Maria de Magdalena, procure nas manifestações da natureza e encontrarás a resposta. Pois é. Então, o nosso canal segue essa linha. Eu já estou nessa trilha há décadas. Eu tenho contato com essa coisa ufológica, com essa casuística ufológica, desde criança. Experiências pessoais, íntimas, que eu nunca coloquei em público, mas estou colocando no livro, porque vai ser o meu último trabalho, com certeza. Não pretendo escrever outro, nem virar escritor. Estou chegando no fim da viagem por aqui, então colocarei lá. Então eu tenho muita experiência nessa área, não preciso assistir canais de outras pessoas que contam casos, a mesma história, a mesma coisinha. Não sai daquele rame-rame.
E como eu já disse várias vezes, eu não vou seguir ninguém, eu já sigo a mim mesmo. Se tem uma rainha na minha vida, ela é a Magdalena. Essa pode mandar à vontade, e eu obedeço. Mas fora isso não, então não é por arrogância, por prepotência, achar, o nosso canal é um canal pequeno. Eu não tenho intenção de bater boca com ninguém, não vou bater boca jamais. E quando eu criei esse canal, eu criei com a ideia da Vanted. Ela falou, Arimateia, cria um canal para você colocar suas ideias. Sempre tem aquelas pessoas que vão seguir, porque aceitam. Polemizar faz parte, né? Alguma dúvida faz parte. Algumas pessoas ficam ofendidas com o que eu falo aqui. Eu já disse, se você tem uma religião e está satisfeito com ela, fique nela. Não vem para cá. Aqui é o canal dos Maverick. Maverick não é uma multidão. A multidão, a massa, não quer saber disso. O Maverick não tem marca. O Maverick é livre. Ninguém vai marcar a nossa bunda, como marcavam os cavalos do rancho Maverick. Aqui não. Eles podem tentar, né? Mas nós somos livres até onde nós podemos, porque a repressão aí do lado de fora cada vez aumenta mais. Ok? Vamos continuar. Pois é, durante o reinado de Akhenaton, uma altamente controversa. Existem várias correntes que falam sobre isso. Teve uma interferência de uma raça que alguns dizem ser reptiliana, ou características reptilianas, lagartos, conhecido no Egito como Sensu-Ho. Sensu-Ho. Eu já falei sobre eles em vídeos passados. Ela se infiltrou no sacerdócio egípcio e nos sistemas bancários egípcios, que eles faziam empréstimos também, isso já existe desde a Babilônia, e formou, quer dizer, eu acho que não formou, mas elas trouxeram a Irmandade da Serpente Corrompida, já corrompida desde lá da Suméria, uma sociedade secreta, com a intenção de destruir o florescente reinado de Akhenaton e suprimir o conhecimento sagrado dos faraós. A evidência, existem muitas evidências de que o Egito sofreu essa interferência alienígena ou extradimensional, como queiram. Então, como nós temos seres reptilianos tratados no templo de Hathor, ou aquela deusa que eu digo que eu sou apaixonado por ela, com todo o respeito da Magdalena, ela sabe que é um nível de respeito histórico, e pelo que ela fez, a deusa de todos os deuses, Hathor, né, no templo de Dendera. Tem um encontro alienígena de Tutmés III, e os misteriosos monumentos enterrados nas vastas areias do deserto egípcio que podem somente ser vistos pelos satélites no espaço. Eles vêm milhares de estão ainda enterrados, como tem na América do Sul aí, em conjunto de vocês. Não é? Então, a conexão dos antigos egípcios, nós temos também evidências que eles tinham muita conexão com Marte. Materiais são encontrados nos monumentos egípcios, como nas pirâmides, que provavelmente vieram de Marte. Eles hoje conseguem ver a composição química de uma rocha em Marte com essa rocha que está lá. Por isso que eles descobriram um asteroide, um meteorito marciano no Alasca. Se eu não me engano, no Alasca. A composição química não é terráquea. Um meteoro. Né? Então, os propósitos originais dos pirâmides deveriam ser uma máquina de energia, deveriam transmitir energia por todo o planeta para ajudar a expandir vários aspectos da nossa vida. Tanto que as pirâmides são espalhadas pelo mundo. E não com raras exceções, as tardias sim foram usadas como túmulos, ou eram aproveitadas para se colocar um túmulo ali. Mas quando isso já acontecia, elas já não serviam como um aparelho, um device, um aparelho de energia. Né? Mas tudo isso foi desativado e apagado durante a grande catástrofe que nos atingiu há 12 mil anos atrás, mais ou menos, ou o Grande Dilúvio, ou a Yongdria. Nós temos aí um legado de crânios alongados pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. São crânios que são naturalmente alongados. Eles são alongados do DNA. As pessoas já nascem com aquele crânio. Na América do Sul também existem aqueles que foram provocados artificialmente. No Canadá tinha uma tribo, até pouco tempo, fotografias, eu não vou ver se eu acho, que em British Columbia, no lado pacífico do Canadá, colocavam tábuas na cabeça do neném. Na África, na América do Sul também, ficavam achatando para poder imitar essa geração, que já não estava lá, os descendentes dos deuses, os híbridos. Essa é a transformação artificial, mas uma série, uma centena de crânios, fora o que anda escondido por aí,
que são examinados têm uma característica completamente diferente na sua formação e na sua estrutura interna. Eles têm uma estrutura diferente e o seu crânio é muito mais resistente. E aí? De onde veio essa turma, né? O Homo capensis? Pois é. Então, vamos ver que a dinastia de Amarna de Akhenaton deixou para trás, juntamente com a descoberta de vários outros crânios alongados e alienígenas encontrados em todo o mundo. E talvez nós possamos começar a desvendar o antigo quebra-cabeças que liga o Egito a antigos alienígenas. E dentre essas descobertas são as ruínas megalíticas de cair o queixo de qualquer um, né? Que o complexo de Osíris, que é uma coisa impressionante, o túnel que tem debaixo, que vai embora reto debaixo da terra, com 30 metros. Como é que cavou aquilo com uma bolinha de pedra e um cinzel de bronze? Os templos não podem ter sido feitos com um cinzel de bronze, nem uma bolinha de pedra, nem aqui, nem na Tonga da Mironga do Cabulete, não tem. Ai. Então nós vamos continuar vendo que temos o complexo de Osíris, tem aqueles famosos hieróglifos de helicópteros, de naves, de um carro, de submarino. Eu não sei até que ponto aquilo foi uma inserção ou o que é natural, mas o que tem evidência, sem precisar fazer elucubração mental, está ali nos nossos olhos, perante os nossos olhos, é só ver o que nós vimos agora nas fotos passadas, algumas que eu vou colocar nesse vídeo, que tem nos museus. É impossível ter sido feito sem uma tecnologia especial. E tudo isso cobre o Planalto de Giza, o Gizé, e contém uma abundância de minerais também encontrados apenas em Marte. Essas novas descobertas, juntamente com a evidência da mística do Egito Antigo, e nós vamos encontrar em vários setores da nossa sociedade moderna, o principal, quem mais usa, é a NASA. Todos os nomes, é tudo relacionado ao Egito. A própria maçonaria, que lá surge, essa fascinação pelos símbolos iconográficos egípcios, prova que houve algum tipo de influência alienígena de fora do mundo, nas profundezas do passado remoto do Egito, né, e continua até os nossos dias. Então é isso aí. Tem um escritor inglês que ele escreveu que as próprias pirâmides, apaixonadas pela idade, esqueceram os nomes dos seus fundadores. Foi escrito por Thomas Fuller, um historiador inglês, né? Ele dizia que, isso do século XIX, ele é um dos poucos escritores naquela época que vivia da literatura. E, então ele conta que foram os monumentos misteriosos e curiosos, né, do Egito que provocaram a admiração de Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão. Nem a pirâmide, nem a esfinge contém hieróglifo nenhum. Como eu comentei, você tem hieróglifo em alguns monumentos egípcios que foram colocados posteriormente, dá para ver claramente a forma grosseira como eles foram raspados e inscritos ali numa superfície completamente polida que não combina nem um pouco com aquilo que está escrito. Pois é, mas não tem nada no Planalto de Gizé, naquilo que foi descoberto até agora, que possa dizer sua origem e propósito. Eles estão quase toda certeza, foram construídos antes do grande dilúvio. Os historiadores árabes afirmam que as pirâmides foram feitas para abrigar o conhecimento acumulado de uma civilização perdida. A palavra pirâmide em árabe significa idade ou tamanho final. Então nós vamos ver que na Idade de Ouro nós temos algumas informações de que com relação a essa Idade de Ouro, né, várias informações mostram que uma grande inundação pode ter sido responsável para pôr fim a essa era. O historiador árabe Muhammad ibn Ahmad Biruni escreveu no seu livro A Cronologia das Nações Antigas o seguinte: as pessoas são da opinião que os vestígios de água do dilúvio e os efeitos das ondas ainda são visíveis nessas duas pirâmides, a meio caminho acima do qual a água não subia. Quer dizer, aparecia a ponta da pirâmide, um trecho da pirâmide, pelo menos a metade, o resto estava submerso. E nós vamos encontrar evidências de sal marinho em toda aquela região e restos arqueológicos, esqueletos de baleia, no famoso Parque das Baleias. Eu separei aqui para falar com vocês sobre esse parque, que quase não é mostrado. É chá. Então nós vamos ver aqui uma antiga cidade do Irã, tem uma outra história falando sobre esse dilúvio, né,
que fica o Irã, é a antiga Pérsia, né? Tem outra história falando do rei Tamurá, da Pérsia, uma figura mítica que foi o terceiro Shah do Irã, Pérsia, e governou um tempo antes do dilúvio. Ele foi avisado em um sonho para construir um cofre, refúgio para todos os livros científicos que poderiam ser destruídos durante as próximas inundações. Esse mito tornou-se realidade quando estranhos monumentos foram descobertos em Isfahan, exatamente no local onde Tamurá decidiu construir o abrigo, o cofre. Num livro chamado A Cronologia de Nações Antigas, lá do Muhammad ibn Ahmad Biruni, ele escreve o seguinte: a favor deste relatório podemos afirmar que em nosso tempo em Jai, a cidade de Isfahan, foram descobertas colinas que, ao serem escavadas, apresentaram casas cheias de muita carga daquela casca de árvore, de papiros, etc., com flechas e escudos, cobertas com inscrições que ninguém foi capaz de dizer o que significam. Muita coisa não foi traduzida ainda. Observações feitas por pesquisadores ao longo dos anos apontam centenas de milhares de fósseis marinhos e conchas preservadas nas paredes das pirâmides circundando a base dos monumentos. Então nós temos fósseis de ossos de baleia que foram parcialmente descobertos. Estamos na superfície, num lugar chamado Wadi al-Hitan. É só clicar no Google, vocês vão achar, tem lá os ossos, a baleia inteirinha na superfície do deserto. Elas não estão enterradas, não. O esqueleto de uma Atrox de Dorudon, praticamente completo, foi escavado em Wadi al-Hitan, exibido no Museu de História Natural da Universidade de Michigan. Mas agora tem lá o parque. Eles já aprenderam, os egípcios, agora, os atuais, a conservar. É considerado um patrimônio da Unesco, inclusive. Né? Eu estou mostrando a foto para vocês das baleias lá, numa região ali, perto das pirâmides, onde existiu o Egito. A concentração de fósseis ali é impressionante. E a acessibilidade também, é uma paisagem atraente. Nós temos lá várias baleias primitivas, não só, mas tartarugas, etc. E a quantidade de sal que é encontrada dentro da pirâmide já foi colocada em fotografias, em documentários pelo Eric von Däniken também, porque os acadêmicos não gostam de falar nisso. Sal pra caramba. O Wadi al-Hitan, ou Vale da Baleia, tem uma concentração enorme de fósseis de baleia, são 1.500 esqueletos de vertebrados marinhos em uma área relativamente pequena. Então, não vou ler tudo que tem aqui, mas répteis, parará. Eles são comuns, estão dispostos também no parque, conchas fósseis que não são comuns nas principais rochas baleeiras, né? É diferente, não pertence, não combinam com outras regiões. Temos também fósseis de numulita, que são comuns em alguns lugares, geralmente, que cobrem o chão do deserto, comuns no chão do deserto, troncos com fósseis de vermes nos troncos, eram florestas ali também, troncos que foram fossilizados, tem ervas marinhas, e vai por aí, né? Muita coisa. Pois é, muita coisa escondida, e dá para ficar uma vida falando sobre isso. Tem outro historiador, Joseph Schochman, que escreve num livro chamado Atlantis Rising, sobre registros que falam do fato que antes que os árabes removessem as pedras do revestimento externo da pirâmide, podia-se ver a marca da água a meia altura da pirâmide, a cerca de 400 pés acima do nível atual do Nilo. 400 pés multiplica por 3 vezes 4, 12, 120 metros de altura. Era vista a marca das águas, mas os árabes, que foram morar lá depois dos egípcios, quando acabou o Egito, retiraram aquelas placas na construção da cidade do Cairo. Então, os geólogos são duramente pressionados a explicar por que existia uma camada de 14 pés de sedimento de sal ao redor da base da pirâmide. Uma camada que também continha muitas conchas e fósseis de uma vaca marinha, todos datados pelo método de carbono 14 de 11.600 anos antes de Cristo. Cai naquela história do 12 mil anos, mais ou menos. Essa catástrofe que aconteceu no nosso planeta. Entendeu? 300 anos antes, um outro, Charles Piazzi Smith, foi um astrônomo real da Escócia, Em meados do século XIX, ele foi pioneiro no campo da pesquisa da piramidologia. Em 1867, Smith publicou um trabalho da sua vida. Ele esteve lá na pirâmide entre os meses de janeiro e fevereiro, né, em março e abril de 1865, e com base na sua experiência ele cita pistas relativas à idade extrema das pirâmides.
Em um capítulo detalhando os materiais encontrados dentro das pirâmides, Smith escreveu longamente sobre a quantidade de sal descoberta. Essa substância é tão abundante, ou seja, em placas tão densas, com uma polegada de espessura. Muitas vezes na passagem horizontal e na câmara da rainha é tão escasso, ele tem lá que é escasso em outros lugares. Você não vê, desculpa, eu tenho que traduzir aqui. Na passagem horizontal e na câmara da rainha não tem. Os árabes acreditam que o sal não existe em nenhum lugar da pirâmide, exceto nas duas localidades, né? Ali se encontra simplesmente porque os construtores colocaram pedras de sal naquela parte específica do edifício. Ainda há incrustações de sal em grandes extensões superficiais, até de pequenas espessuras, desenvolvidas nas paredes da grande galeria. Quer dizer, o que eles quiseram dizer aqui é que muita coisa já foi removida, mas tem testemunhos disso, históricos, pesquisadores acadêmicos, que mostraram. Muita coisa eles limparam. É bom lembrar que aquilo ali era largado. Toda aquela região de Giza, em volta de Gizé, como em português, já foi futucada há séculos. No túmulo que eles chamam de túmulo de Osíris, dentro da esfinge, os túneis dentro da esfinge já foram todos pesquisados, tudo que tinha lá de valor foi removido. Os ladrões de túmulos, quando não conseguiam remover, eles quebravam tudo, que eles procuravam ouro, prata, pedras preciosas. Não estava interessado em história, coisa nenhuma, nem passava pela cabeça. Então, muito daquilo ali é um jogo de montar um quebra-cabeças, como que você encontra. Algumas regiões, alguns túmulos que foram descobertos, é uma baralhada de ossos, de múmias jogadas uma em cima da outra. Eles arrancavam as múmias dos sarcófagos e para um lado, e quebravam, desmontavam para achar se tinha alguma joia envolvida. Não, muito barra pesada. Muita coisa foi perdida por causa disso, né? Ele diz, o Smith ele continua falando sobre a descoberta de incrustações de sal marinho em outras pirâmides, notadamente feito por seus colegas Sir William R. Wyde, o eminente irlandês cirurgião e polímata. O filho dele foi Oscar W. R. Wilde, que foi um dos mais respeitados historiadores de folclore e mitos do seu tempo. Ele ajudou a criar o Museu Real, né? A Academia Irlandesa de Ciências. Ele escreveu catálogos e mais catálogos dessas suas coleções e investigações. Ele viajou pelo mundo escrevendo relato das suas viagens. O Aldo descobriu o que esperava ser o monatômico, né? Ele achava que o ouro monatômico, tão famoso, todo mundo fala no ouro monatômico, né? Que foi descoberto na segunda pirâmide, mas parece que aquilo ali era apenas sal marinho. Não era ainda o ouro monatômico. Qualquer hora dessa nós vamos falar sobre ele. Eu tenho que correr um pouco porque o assunto é extenso pra caramba. Então ninguém encontrou sinais de erosão hídrica dentro das pirâmides, mas há provas da vida marinha e sal. Isso significa que as pirâmides não foram completamente submersas. A erosão hídrica ao redor da esfinge foi atribuída à chuva, mas considerando os registros antigos que descrevem marcas de água na metade das pirâmides, parece mais provável que a esfinge tenha ficado completamente submersa por um longo período e que a evidência de vida marinha dentro das pirâmides é o resultado de ondas batendo no seu invólucro, né? De protetor. E se as inundações de 9.000 a 10.000 foram eventos catastróficos de água no Egito e as pirâmides exibem sinal de ter sobrevivido a elas, isso significa que as pirâmides e todo o complexo de Gizé deve datar de um período anterior à ocorrência da inundação. Então, em aproximadamente 440 a.C., né? Isso, 440 a.C., Heródoto escreveu que o invólucro das pirâmides, revestimento, que eram feitos com pedras altamente polidas e tão juntas e tão finas que mal podiam ser vistas a olho nu. Outro historiador árabe do século XIII, Abd al-Latif, disse que, apesar de sua aparência polida, essas pedras foram escritas com caracteres misteriosos e inteligíveis, o suficiente para preencher 10.000 páginas. Outro, Guilherme de Bandensal, visitou a pirâmide no início de 1300 d.C. e descreveu que essas estranhas inscrições, todas dispostas em longas e cuidadosas fileiras de símbolos estranhos. Infelizmente, todas essas pedras foram utilizadas, reutilizadas, roubadas, destruídas para ser
utilizada na construção da cidade do Cairo, ninguém sabe, sumiram, acabaram perdidas na marcha do tempo. E há muito mais para falar sobre elas. O campo, o local onde as pirâmides estão, esse planalto de Giza, ele está situado no centro geodésico do mundo e fica na foz do delta do Nilo, do rio Nilo, agrupando-se em 6 locais distintos conhecidos como a Banda da Paz. A maioria das pessoas está familiarizada com o planalto de Gizé e a Esfinge, mas não estão cientes da sua conexão com outros sites que correm, né, paralelamente à faixa fértil do Nilo. Alguns locais são desconhecidos, isolados no meio do deserto. Outros são bem conhecidos. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco a extensão dessa região. Então, a área é hipnótica. Nós temos ainda várias ruínas enterradas parcialmente na areia que não foram pesquisadas. Algumas nem serão. E todo mundo fica admirado e curioso, evidente, né? Então, todos os sites mostram evidências de uma engenharia sofisticada, tecnologia avançada, arquitetura monumental. Tem também a pirâmide arruinada de Abu Hawas. Ela está localizada a 8 km ao norte do Geza. Só tem a parte inferior dela. Ela foi construída no topo de uma colina, Abu Hawas, que quase nunca é visitada, até porque lá agora é uma base militar egípcia. Você não pode entrar lá, tudo está fechado. Você vai no Google Earth e você consegue ver alguma coisa, né? Isso é fácil de perceber, porque quando a gente olha a pirâmide, vai cair por terra essa teoria de puxar a pedra com corda e levar até o topo de uma pirâmide. As pedras têm que subir uma montanha gigantesca, tão grande quanto a própria pirâmide, uma rampa, antes de ser puxada para cima. Esse site está lá, isolado, poucas pessoas vão lá, não é permitido a entrada, nem tirar fotografia, né? Está esquecido, mas ela consegue destruir muitas teorias, talvez seja por isso. Então nós vamos ver imagens dela, eu não colocar nesse vídeo, eu colocarei no próximo. É interessantíssimo e assustador. Nós vamos vendo a parte de baixo da pirâmide. E isso é real, isso não é teoria da conspiração, não. Pois é. Nós vamos ficar aqui por hoje. Temos um longo caminho pela frente. Divulguem o canal. Façam propaganda. Eu vou dizer a vocês que o que anima a gente a fazer é a audiência. Se não tem audiência, desanima. A gente vai... Pra quê? É pouca gente assistindo. Tem o canal de uma boboca, tem milhares de seguidores. Falar besteira aqui, mas vai ter da noite para o dia. O que nós falamos é especulação. É achismo? Sim, é achismo. Mas tem evidência, baseado em evidências, né? Não está aí na frente da gente. Eu não estou inventando uma história. Não estou inventando historinha. Mas não sei por que essas coisas não funcionam, né? Acho que o povo gosta da história da carochinha. Parece que a maioria sim. Eu ia encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre um assunto que é sobre o Museu Nacional. É interessante. Bom, eu já falei com vocês várias vezes sobre o Havaí, eu sou apaixonado, aliás, quem não é? Eu já estive lá com a Magdalena, é um lugar que supera todas as expectativas, eu sou suspeito para falar. Mas o interessante é que eu sempre cito o Havaí como um exemplo da história que eu quero fazer a placa aqui atrás. Ou você domina ou será dominado, ou conquista ou serás conquistado, etc. O Havaí é uma explicação para isso. Um exemplo. Então, o arquipélago do Havaí hoje é um estado americano, é o 50º estado americano. Ele já foi um país soberano, foi um reino, tinha uma monarquia, uma dinastia, uma família real, que esteve aí no Brasil, né? À frente do reino do Havaí, à frente do reino do Havaí, o rei esteve aí no Rio de Janeiro. Era o Kamehameha II, veio de gerações de séculos. Veio quando eles chegaram nas Ilhas Havaianas, é uma história linda, como conquistaram aquelas ilhas que não tinham habitantes, se estabeleceram lá, vindo do Tahiti. Né? O primeiro rei dessa dinastia foi conhecido por ter unificado todas as ilhas em torno de um único reinado, que hoje é o Havaí. E tal feito ele rendeu a alcunha de Kamehameha I, o Grande. Seus descendentes mantiveram a dinastia no poder por 5 gerações, mas com a morte sem herdeiros de Kamehameha V, o reino do Havaí, que durou ele reinou de 1795 a 1893, essa dinastia,
ela se aprofundou numa crise de soberania até chegar a um golpe de Estado que destituiu a rainha Liliuokalani, né? Isso é bem claro, foi um golpe de Estado. Os americanos colocaram um cruzador em frente a Honolulu, junto com banqueiros e fazendeiros americanos, deram um golpe de Estado. Já havia uma divisão dentro do Havaí. Sempre eles fazem isso, botam todo mundo dividido, né? É um brigando com o outro, meu partido é melhor que o teu presidente é isso, seu presidente. Claro, eles adoram isso, o poder. Briguem mesmo, briga, chama de Bozo, chama o outro de lá. Vai chamando. Me xinga como me xinga aí nos comentários. Tá perdendo seu tempo, idiota. Idiotas são aqueles que não sabem votar, não deveriam votar, porque não tem condição para isso. Então esses descendentes mantiveram a dinastia e tal. E em 1822, o Kamehameha II foi presenteado pelo rei da Inglaterra, Jorge IV, com uma escuna, um grande navio com 6 canhões, e como gesto de agradecimento e cordialidade, o rei havaiano fez uma viagem a Londres para conhecer pessoalmente o rei da Inglaterra e estreitar relações com o Reino Unido. E nessa volta, ele, numa missão diplomática, incluiu na sua viagem uma breve parada e visita oficial ao Império do Brasil. O Brasil era um império. Maravilha. O navio dele atracou no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 1824, onde ele foi recebido com todas as pompas pelo chefe de Estado, como chefe de Estado em visita oficial, ao lado de uma das suas esposas, a rainha Kamamalu, sua meia-irmã e a favorita dele. O rei Kamehameha II foi recepcionado pessoalmente pelo imperador Dom Pedro I, e que em um gesto de fraternidade o presenteou com uma espada cerimonial. Um gesto igual, como forma de agradecimento, o rei presenteou ao imperador um ahula, da própria rainha Kamamalu, um manto feito com penas raras de aves tropicais nativas do Havaí. Eu vi esse manto aí no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que tacaram fogo, tacaram. Não tem conversinha. Eu trabalhei na Universidade Federal como contratado, eu vi quem administrava aquela instituição. Tá? Então a peça maior, a honraria maior na cultura havaiana, era reservada somente a essa classe governante da sociedade havaiana, que era dada apenas para os homens. Essa capa se manteve preservada desde então em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro até ser destruída no incêndio em 2018. Pois é. Então, ao longo dos meus 71, agora vou para 72 anos, conversinha não pega não, mano. Não pega não, meu irmão. Como diz o cara, não pega não, meu irmão. Não tenta me enganar. Né? Triste o que aconteceu, triste. A Sociedade Histórica Havaiana mandou uma nota impressionante falando sobre isso, que era muito melhor que essa capa tivesse ficado lá, já que vocês não podem cuidar. Ai, ai, ai. Pois é, essa foi a sessão bronca. Pois é. Então vamos continuar a bater esse papo. Amanda Leda manda um abração a vocês. Mas já... A live é a mesma coisa. É para fazer live, para ter 200 pessoas assistindo, não compensa. A trabalheira que dá, as horas, porque o fuso horário é diferente. São 5 horas de diferença para o Brasil. Então tem que haver uma resposta. Havendo essa resposta, nós vamos aumentando a quantidade de vídeos. Tá bom? Bom final de semana. Na sexta-feira, sábado, por aí, nós estamos de volta. Esperemos que nada aconteça nessa Europa conturbada. E vocês aí também. Vocês têm sua própria guerra aí, pessoal. Né? Se cuidem. Um abração. Fiquem na paz.